Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje nós temos a lição 8. E é uma alegria estudar a palavra de Deus, uma bênção estudar a palavra de Deus. A lição hoje é sobre o perdão. Texto bíblico, capítulo Romanos 3-7, textuário Romanos 5-8. Vamos falar juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Que grande demonstração de amor Deus nos tem provado, tem nos demonstrado. Então, o que é importante nessa lição? Compreender. Esse compreender aqui é perceber com inteligência. Isso aqui é assimilar, não é só ter uma ideia intelectual, não, é entender algo por completo, né? Como Deus é fonte de amor, também como se dá a manifestação do amor de Deus na sua vida, na minha vida, né? Nas nossas vidas. E na prática, refletir. Cada dia que refletimos sobre isso, ou refletimos mais, então nós vamos percebendo mais, assimilando mais o amor de Deus. E também, na parte prática, demonstrar esse amor de Deus na nossa vida. E isso a gente faz demonstrando amor com as pessoas no mundo, as pessoas que convivem conosco, através das nossas atitudes, né? E uma coisa prática, escrever uma declaração de amor a Deus. Também, mais uma vez, a gente volta a essa sugestão que é importante. A gente vê o salmista falando no Salmo, eu te amo, ó Deus. E isso é declaração de amor. Então, o tema é o perdão de Deus. Sugeriu a lição, se a gente fosse falar para alguém sobre perdão, fazer uma lista ou fazer uma receita, como uma receita de bolo, né? Alguma coisa que vai fazer, tem uma receita, a gente tem que seguir a lista, né? A gente tem que seguir a lista. Se você falar para alguém sobre o perdão, o que você colocaria nessa lista? Uma ou duas, três coisas importantes para a gente incluir nessa lista ou nessa receita. Pode falar? Oi? Ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra de Deus, porque ela vai nos falar sobre perdão. Importante, tem gente que não ouve, o problema também está aí, né? Como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, mas quem ouve, realmente está no caminho. O que a gente poderia colocar também nessa lista, nessa receita? Obedecer a Deus, né? Porque nós precisamos de perdão porque somos desobedientes, por causa do pecado, né? Então, obedecer a Deus, o que mais a gente poderia colocar? Agir como? Agir fazer o quê? Tem que agir, né? Agir, obedecendo a Deus com dedicação, né? Com amor. Isso. Estava esperando alguém falar sobre arrependimento, né? O arrependimento, né? Liberar perdão, isso mesmo, Pamela, liberar perdão. Então, a lista é grande, né? Uma prescrição, implica em várias coisas, mas essas coisas são básicas, que devem realmente estar presentes. Vamos ver na lição hoje, o Deus perdoador em ação, que falou o irmão Pacheco, né? Agir. Então, Deus está agindo, né? Ele agiu primeiro em nosso favor. Nós temos isso aqui em Romanos capítulo 3, vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 8 inicialmente, já dando boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco aqui no chat, aqui nos canais, aqui no YouTube tem a Evelyn. Bom dia, irmã Evelyn, estamos orando por você, pela sua recuperação, que logo está bem. Eu já estou bem mais tranquilo, né? Porque os primeiros dias mais difíceis já passaram, a irmã tem tratado em casa, está se recuperando bem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão José Zequinha também está aqui. E Fátima, né, minha cunhada, também está aqui, a irmã da Cidinha. Então, vamos lá. Lendo aqui Romanos 3, de 1 a 8. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão?
Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus forem fiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana? É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Bem, eu já tenho falado sobre Romanos. Romanos é uma das cartas mais, assim, profundas, teologicamente falando, né? A linguagem também é um grego mais erudito, um grego mais difícil. E estudar esses textos de Romanos na escola dominical ajuda bastante a gente a compreender sobre esses pontos de doutrina, teologia. E nós temos então, nesse texto de Romanos 3, todo o capítulo, sobre pecado, sobre a sua abrangência, sobre as suas consequências, sobre a gravidade do pecado e, excepcionalmente, sobre a fatalidade do pecado, que é a coisa mais importante que as pessoas deveriam entender no mundo. Eles deveriam entender que o pecado tem uma fatalidade. E as pessoas se preocupam com algumas fatalidades desta vida, mas elas estão desprezando a consciência, o entendimento da fatalidade do pecado, que significará, para aqueles que não se arrependerem e não alcançarem o perdão de Deus, a morte eterna. A eternidade na morte. A morte é separação de Deus, num lugar de sofrimento, de castigo eterno, de onde ninguém sai, e lá ficará sofrendo, sem tempo, sem fim, na eternidade. Então a fatalidade deveria levar as pessoas a pensar rapidamente sobre o pecado e como urgentemente abandonar o pecado e se aproximar de Deus e clamar de Deus o perdão. Então nós temos a abrangência do total do pecado, do versículo 9 ao versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre a abrangência e ele diz no versículo 10, não há nenhum justo, nem ao menos um. Então, abrangência significa que todos, sem exceção, todo ser humano, todos os descendentes de Adão, todos os homens e mulheres desta vida, deste mundo, sem exceção, todos são pecadores. Então, essa é a abrangência. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então a palavra diz aqui de modo específico, verso 10 e 11, não há nenhum justo, nem ao menos um, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Então, abrangência significa todos, sem exceção. Versículo 10, vamos dizer juntos? Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Romanos 3:10. As consequências do pecado no homem, então vimos a abrangência, agora as consequências do pecado são terríveis. Nós temos aqui do versículo 13 ao versículo 18, as consequências. O homem, fica claro, o homem é incapaz de viver sem pecar. Isso é uma coisa que ninguém escapa. Ninguém escapa. Até aquelas pessoas que a gente acha que não pecam, né? Tem algumas pessoas que a gente conheceu, né? Fulano é santo. Eu lembro da história do pastor Russell Shedd, quando era vivo ainda. Estava no encontro de pastores e líderes. Já contei aqui uma vez, talvez alguém está aqui e não ouviu ainda.
E um pastor, um daqueles pastores que, não sei por que eles abrem a boca para falar no meio dos outros, né? Chegou para a filha do Dr. Russell Shedd. Nós conhecemos o Russell Shedd, né? Um dos maiores teólogos do Brasil, um homem santo, era um leto, descendente leto, um dos mais brilhantes homens de Deus que esse Brasil teve nessa geração passada. E no Brasil inteiro ele fez palestras, onde ele ia, ele encantava as pessoas ensinando a Bíblia de uma forma simples, mas profunda, espiritual e tocante. E aí então aquele pastor perguntou para a filha do Dr. Russell Shedd: Pastor Shedd é esse homem que a gente conhece aqui, ele é assim lá em casa também? Aquela ideia, né, que na igreja é santo, em casa não é santo, né? E a filha respondeu assim: olha, eu sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que é pecador. Porque assim como ele é aqui no meio de vocês, ele é em casa também. Ele é em casa também. Mas ela sabia, Deus falou que todos são pecadores, meu pai é pecador. Mas ele tinha desenvolvido a santidade, né? E certamente a filha viu o desenvolvimento da santidade dele durante a sua vida. E cada dia mais santo, cada dia se santificando mais, não em perfeição, né? Aquele que não tem pecado. Mas ela tinha esse testemunho para compartilhar do seu pai, falando para aquele pastor no meio dos outros pastores que ela acreditava que era pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Então o homem é incapaz de viver sem pecar. Por isso que a gente olha essas pessoas com boas propostas quando começa um negócio, aqueles crentes que não são espirituais, que entram na política com boas propostas, que são crentes carnais, né? Aí daqui a pouco você vai ver, se meteu com corrupção. Né? Porque crente carnal facilmente se mete com corrupção quando entra na política. Um crente consagrado espiritual, não. Ele vai manter o seu testemunho lá, mesmo no mundo totalmente corrompido, que é o mundo da política, ou desses lugares onde a corrupção realmente reina, impera, até nas grandes empresas multinacionais, enfim, em todos os segmentos existe a corrupção, não é? Então, por isso que a gente tem que entender, o homem é incapaz de viver sem pecar. O homem não tem capacidade de viver sem pecar, mesmo que ele tenha boas propostas. Quando ele entra em algum segmento, em algum trabalho, se ele não tiver na dependência de Deus, nesse arrependimento, nesse agir de Deus, nessa obediência, de buscar realmente a Deus, de ouvir a palavra de Deus e praticar, ele vai pecar. Não tem como. Não tem como. Seja crente ou não crente, estou falando crente carnal, né? Que eu acabei de estudar com os irmãos na quarta-feira sobre a diferença de homem natural, crente carnal e o crente espiritual. Então, é aquele crente carnal que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Então, ele é incapaz de pecar, ele se embaraça, ele se compromete com o pecado, e isso é no pensamento, isso é na vontade, isso nos desejos e nas ações. Então, às vezes a gente conhece alguma coisa do que a pessoa fez, as ações. Mas só Deus conhece o pecado que foi lá, no pensamento. Não chegou à ação. Mas sabe que tem pecado na mente. Pecado no pensamento. Lembra que Jesus falou? Jesus falou em Mateus sobre adultério. A lei disse, aquele que adulterar, né, vai morrer. Aí ele falou, não, vocês estão enganados. O problema não é o adultério apenas. Se na mente cobiçar alguém para um ato errado, para um pecado, para um adultério, já cometeu adultério na mente. Então o pecado ele começa na mente, e nós só somos capazes de viver sem pecar na mente, tendo uma vida consagrada, o Espírito Santo enchendo o nosso coração, a gente amanhecendo orando, passando o dia em oração e buscando agradar a Deus, tudo o que foi falado aqui, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Se arrepender quando tem alguma ofensa, algum pecado. Então começa nos pensamentos. Então, tanto pensamento, vontade, desejo e ações. Então isso é o que está no versículo 13 ao versículo 16, aqui fala da garganta. Pecado está na garganta, está na língua. Pecado está na língua, está nos lábios. Versículo 13 fala garganta, língua e lábios. Verso 14 fala boca. O verso 15 fala dos pés. E o verso 16 fala dos passos, caminhar. É todo o nosso agir, desde o pensamento, a vontade, ao desejo, às ações. Tudo está englobado aqui nesses versículos. O ser humano, por isso, ele é infiel, é injusto.
porque ele não consegue agradar a Deus. O ser humano é infiel e injusto, e as consequências mais trágicas que existem vêm na vida do homem por causa dessa índole pecaminosa. O homem foi formado com essa índole. É que Paulo explica isso que ele fala, fomos concebidos em pecado. Aqui em Romanos ele fala sobre isso, e ele explica em suas cartas sobre isso, e só a graça de Jesus, como vamos ver na lição mais adiante, pode nos libertar, nos liberar de uma vida assim pecaminosa com as suas consequências. Mas esse é o estado, esse é o quadro do homem no pecado, com as suas terríveis consequências. Vemos a gravidade do pecado. A gravidade do pecado, do verso 13 ao verso 16, mostrando sobre pecado é fatal. E o verso 17 ao 23. O verso 18 fala: alguns dizem assim, é inútil temer a Deus. Igual no tempo de Malaquias. Falaram, o que adianta servir a Deus? Hoje aqui, a gente aqui, né? Tem muito banco vazio aqui. Tem muitos irmãos aqui, graças a Deus por isso. Ontem a gente voltava do culto de posse do pastor Rômulo, lá na Igreja Batista Jardim Atlântico. A gente passou em algumas... Todas as casas de festas que nós passamos ontem estavam lotadas. Lotadas. Até a casa de evento ali, na rodovia dos estudantes, tem um evento lá, parece que uma cantora cantando lá. Os carros lotaram os acostamentos ao entorno ali. Eu estava falando com a Cidinha, acima de 500 pessoas foi decretado aqui, tem que apresentar a carteira de vacinação em dia. Mas o que adianta? Está todo mundo lá. Agora, isso para o mundo, as coisas do mundo. Agora, para as coisas de Deus, não é assim. Para as coisas de Deus não é assim. As pessoas estão falando que é inútil temer a Deus, é inútil servir a Deus. Eles não pensam em servir a Deus. Somente um crente consagrado, somente um crente que aprecia Deus, que tem temor de Deus, que gosta de honrar a Deus, que gosta de adorar a Deus, somente um crente que não tem medo do diabo, do pecado, ele se atreve a dizer, é útil temer a Deus, é bom amar a Deus, é prazeroso servir a Deus. Mas quem está no pecado, irmãos, isso é fatal. Eles falam, é inútil servir a Deus. E verso 19, ele fala sobre o juízo de Deus, sobre essas pessoas. E no verso 20 fala, o apóstolo Paulo fala, ninguém será declarado justo. Então, porque todos pecaram e vivendo uma vida assim, serão de fato condenados. E lá no versículo 23, então, o apóstolo Paulo fala, todos pecaram e destituídos, ou seja, separados, excluídos, estão da glória de Deus. O que o pecado fez com o homem? Matou. Não só matou a sua espiritualidade, matou os seus sonhos, os sonhos bons de uma vida boa, tem matado a família. A gente tem visto tantas famílias sendo destruídas por causa da ausência de Deus, por falta do temor de Deus. Um homem que não tem temor de Deus, ele destrói a sua família. Uma mulher que não tem temor de Deus, ela destrói a sua família com as suas próprias mãos, diz Provérbios. Porque falta Deus na vida. Então as pessoas fazem os seus negócios, seus planos, projetos e destroem a si mesmo, com seus planos, com seus sonhos, seus projetos. Porque falta comunhão com Deus. Então o salário é morte, porque o pecado é fatal. Depois nós vemos que Deus conhece os nossos pecados e tem misericórdia. Graças a Deus começa a mudar a história. A nossa história começa a mudar por causa da misericórdia. Nós não vamos receber o que nós merecemos. O que nós merecemos por causa do pecado? O inferno. É isso que nós merecemos. Se alguém gosta de meritocracia, né? O que nós merecemos, espiritualmente falando, é inferno, por causa do pecado. Nós pecamos contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus
tem misericórdia. Ele sabe das nossas imperfeições e Ele gratuitamente oferece a nós o perdão. Versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Somos justificados pela sua graça. E Deus nos ama com tanto amor, e isso chama-se graça. Nós recebemos o que nós não merecemos. O que é que nós não merecemos? O céu. Nós não merecemos o céu porque somos pecadores. Mas pela sua graça, isso é, pelo seu grande amor, nós recebemos o céu. Então Paulo fala sobre isso aqui nesse capítulo 23, e ele nos apresenta esse Deus perdoador, e ele nos dá o perdão através de Jesus Cristo. Então, perdoados e justificados pela fé. Capítulo 4 fala sobre esse perdão. Coisa que os patriarcas, a lei, a circuncisão, tudo aquele ritual do Velho Testamento, não conseguiu, nunca justificou o pecador. Mas Deus providenciou a Jesus, assim como Abraão creu na justificação pela graça, pela misericórdia de Deus. Paulo fala isso do versículo 1 em diante, sobre como Abraão creu em Deus, como isso lhe foi creditado como justiça. Assim para nós também, a justificação vem. Ela vem porque Deus nos ama. Ela vem e Deus nos perdoa os pecados. Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Então isso chama-se justificados pela fé, ou justificação em Cristo. Em Cristo Jesus nós somos declarados justos por Deus. Não que somos merecedores, mas Jesus, ao morrer por nossos pecados na cruz, alcançou o nosso perdão, a nossa justificação. E isso é mais uma demonstração, uma grande demonstração do amor de Deus. No versículo 8 desse capítulo, Paulo escrevendo diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Ele está lembrando o Salmo 32, o Salmo de Davi, quando Davi alcançou o perdão de Deus, muito alegre, ele escreveu esse salmo dizendo, muito feliz, né? Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não vai cobrar o pecado, esse pecado que foi justificado, né? Foi perdoado o seu pecado. Então nós recebemos isso gratuitamente como demonstração do amor do nosso Deus. Ele nos alcançou pela fé. E é pela fé que nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é chamado pai de todos os crentes. Vamos ler o verso 24. Mas, igualmente, para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Romanos 4, 24. Então nós cremos, e é pela fé que somos justificados. Alguma pergunta, alguma participação? Pode levantar a mão e participar também, se houver. Aqui, o Deus perdoador nos capacita nas tribulações. Capítulo 5, então Paulo escreve sobre, já somos justificados, nós temos paz com Deus agora, então Deus nos capacita a ir avante. Né? O que leva muita gente ao pecado são tribulações, são problemas na vida. A pessoa que me socorreu o dia que eu precisei sair de um campo missionário, tinha um homem querendo me matar lá, ele me levou em cima da caminhoneta dele para a Alta Floresta. Num determinado momento da estrada furou o pneu, e bem o pneu que estava sentado. A caminhoneta tem aquela curva, né, na lataria da carroceria, onde, em cima do pneu, eu estava sentado lá. E foi lá aquele pneu que furou. Aí ele chegou, trocou o pneu com raiva, assim, falou, já sei o que tem que fazer, eu tenho que chegar lá em Sinop e ir lá dar um passe. Ele, quer dizer, ele ia lá naquele lugar do diabo, né, e fazer aquela magia lá, aquelas feitiçarias todas lá que acontece naquele lugar. Então tem gente que quando acontece uma tribulação, acontece um problema, uma dificuldade, eles não buscam Deus, eles vão buscar o inimigo. Eles vão buscar aquele que promete glória, poder, riqueza, prazeres aqui neste mundo. Não estão pensando em Deus, pensando em eternidade, só estão pensando no aqui e no agora. Mas o que Deus faz conosco é uma coisa maravilhosa. Deus nos capacita nas tribulações.
Por isso que o crente é alegre mesmo nas tribulações. Por isso que o crente canta mesmo quando está passando por tribulação. Ele não fica resmungando, murmurando, se queixando, lamuriando. Não, ele fica alegre. Porque ele sabe que a tribulação é mais uma capacitação espiritual para a sua vida. Veja algumas razões para isso. Para se gloriar nas tribulações. O versículo 3 diz que as tribulações nos ajudam a alcançar perseverança. Paulo diz aqui, Romanos 5, de 1 a 3, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. O primeiro gloriar aqui, está no versículo 2. O primeiro gloriar é na confiança da plena glória de Deus. Essa primeira glória que nós temos, nos gloriamos nisso. Mas, aí ele fala, versículo 3, mas, não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Segundo o mundo, nós somos loucos, não é? Porque nos gloriamos nas tribulações. Mas o crente sabe que isso não é nenhuma loucura, isso na verdade é uma alegria do Espírito. Nos gloriamos nas tribulações porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E nós não desistimos quando temos muitos motivos para desistir. Isso chama-se perseverança. Então, a tribulação, ela produz em nós perseverança. E nós conseguimos vencer momento difícil, sem desistir, sem desânimo. Nós avançamos, nós não nos cansamos. Isso é gloriar na tribulação. Paulo, escrevendo em Gálatas 6:9, diz: não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então a gente não desiste, a gente vai colher no tempo certo os frutos que Deus tem preparado, e Ele vai, muitas vezes, né, a gente vai passar por uma tribulação, e segundo o mundo a gente vai estar perdendo, mas Deus lá na frente vai nos fazer, diante do homem, né, ser exaltado, porque Ele vai nos dar os frutos, as bênçãos, muito maiores do que aquelas que a gente poderia alcançar no mundo, sem Ele, sem a bênção dEle. Então, perseverança é realmente algo muito importante, que a gente alcança através de tribulação. Também produz em nós aprovação e experiência. O verso 4 fala: e a perseverança produz um caráter aprovado. O mais encantador na vida do crente, uma das coisas para mim que mais encanta na vida do crente é o caráter. Você conhecer um crente, e a gente como pastor, a gente passa a conhecer, né? Graças a Deus por isso. Muitos crentes têm um caráter aprovado. E isso alcançou através da sua perseverança na fé cristã, na sua caminhada com Jesus Cristo, passando pelas tribulações, aprendendo através das tribulações, o seu caráter foi aprovado. Ele alcançou uma experiência aprovada com Jesus Cristo, e isso é reputação. Ele tem uma boa reputação diante das pessoas que o conhecem, seja aqui na igreja, ou seja lá fora no mundo. Isso é muito bom. Achei interessante a linguagem que está na lição, que é a linguagem da roça. Eu já peguei na enxada quando era menino, ia passar as férias na casa do vô, e na casa do vô todo mundo tinha que ir para a roça, né? Fosse neto, filhos, tudo. Aí eu rapidamente fazia bolha, né? Fazia bolha na enxada. Eu olhava o meu primo, meu tio estava com calo, eu com bolha, porque eu era da cidade, então ela não dava tempo de fazer calo. Mas quem é da roça, a gente olha a mão assim, está o quê? Cheio de calo, né? Então, o que é o calo? O calo é isso, né? Esse caráter aprovado. Então, nós temos calos espirituais. Nós passamos pela tribulação, fomos esfregados, fomos esfolados, fomos massacrados, judiados, né? E foi criando calo espiritual. Então, a gente acaba tendo uma aprovação, a gente suporta o sofrimento, porque já criou calo. Então, isso é, que podemos dizer aqui, uma experiência aprovada. Podemos suportar melhor, cada vez mais, com confiança, as situações difíceis que temos que enfrentar na vida. Vamos sair sempre mais forte do que entramos quando passamos por uma tribulação. Depois da tribulação vem o alívio.
Então, também, outra razão para nos gloriar é que as tribulações produzem esperança. O versículo 4, o apóstolo Paulo fala, e o caráter aprovado produz confiança, né? Produz esperança. Algumas versões traduzem esperança. Então, tudo que nós passamos, com a permissão de Deus, o fim é perseverança, é aprovação e esperança, confiança. Nós temos aquela confiança de que nós estamos sendo preparados por Deus para habitar com Ele lá no céu. Paulo escreveu lá no capítulo 8, versículo 18, que estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Então é passageiro o que estamos passando. Essa glória que vem, que será revelada, não dá para comparar. A gente vai dizer naquele dia, valeu a pena. Valeu a pena. Foi bom, foi maravilhoso ser perseverante, alcançar experiência e não perder a esperança. Valeu a pena ser fiel até a morte. A gente vai cantar de júbilo quando chegar esse dia, porque realmente não vai ter comparação que Deus tem preparado para nós. Por isso, a esperança não nos frustra. Deus está agindo em nós, Deus está agindo por meio de nós, e Paulo fala isso de uma forma esplêndida. Depois o capítulo 5 continua falando sobre a morte em Adão, a vida em Cristo, né? O primeiro Adão trouxe o pecado ao mundo, o segundo Adão, que é Cristo, trouxe o perdão, trouxe a salvação. Como entrou a morte por um só homem, através de um só, que é Jesus Cristo, veio a nossa salvação. Verso 15 em diante, lá no verso 16 o apóstolo Paulo fala, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Verso 16 fala a transgressão de um só homem, depois no final fala do dom da justiça, que é Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, veio a nossa redenção. Capítulo 6, então nos fala sobre o Deus perdoador, que se revela de forma maravilhosa, e Paulo começa esse capítulo fazendo algumas perguntas. Ele faz 3 perguntas aqui no início deste capítulo. A primeira pergunta que ele faz está no versículo 2, versículo 1, né? Fala, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Então ele faz a pergunta, porque muita gente te falava assim, a gente tem que viver pecando, porque quanto mais pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Essa é a ideia de muitos cristãos naquele tempo. Muitos crentes naquele tempo que não tinham doutrina, não tinham conhecimento, não entenderam doutrina, não entenderam a palavra, o ensino de Jesus, não entenderam sobre a graça de Deus na sua vida. Acham que graça é permissão para pecar. E não é isso. A graça não é permissão para pecar. Então ele pergunta, vamos continuar pecando? A resposta está no verso 2. De forma nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como é que vamos viver debaixo do jugo do pecado ainda? Né? Então ele responde anulando essa questão. A outra pergunta, como seria possível viver submisso ao pecado? Está no versículo 2 essa pergunta. E o apóstolo Paulo responde no verso aliás, isso aqui na verdade é a própria resposta, é uma pergunta que é uma resposta. Ele faz a questão, como é que seria possível isso então? Se eu sou um crente de Jesus, vou continuar desejando viver o pecado? Então um crente nunca vai desejar viver no pecado, né? Nunca vai desejar viver sob o jugo do pecado. A outra pergunta é a ignorância sobre o batismo espiritual. No versículo 4 ele fala que nós fomos sepultados com Jesus Cristo na morte pelo batismo. Alguns estavam ignorando o significado do batismo. Então Paulo está explicando que quando nós somos batizados, nós somos simbolicamente mortos e sepultados com Jesus Cristo para o pecado, para que nós possamos viver uma nova vida. Então fomos sepultados com Jesus na morte.
por meio do batismo, e agora devemos viver uma nova vida. Então, o que esse texto está explicando, capítulo 6, é que não há permissão para pecar. Ninguém tem permissão para pecar. Ninguém tem um salvo-conduto. Ninguém tem uma liberdade para pecar. A graça de Deus nos constrange, quer dizer, ela nos ensina a viver uma vida santa, uma vida de submissão, uma vida de obediência. Isso a graça de Deus nos ensina. A graça não é permissão para pecar. A graça é um ensino de Deus de que recebemos o perdão, a justificação, por esse ato de amor de Deus, para viver uma vida santa, uma vida de submissão e obediência. Por isso, o verso 12 diz, vamos recitar juntos: não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Romanos 12. Então é isso, a graça de Deus nos capacita, ela nos faz responsáveis a dar um bom testemunho, a transmitir através do nosso viver bom testemunho. E é o que nós estamos nos esforçando cada dia a ter mais, não é? Essa boa apresentação, esse bom testemunho diante das pessoas com quem nós nos relacionamos, estamos orando por elas, temos o Evangelho de João sendo trabalhado para o discipulado, porque Deus nos capacita a dar um bom testemunho, a transmitir um bom testemunho, Ele nos faz responsáveis para isso. Então, Romanos 6,19 diz isso: apresentai todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Também o plano de salvação nós temos aqui no capítulo 6, versículo 23, nós temos esse, é muito usado para a evangelização, para o testemunho pessoal, esse versículo, que a gente sempre lembra quando a gente fala o pecador, olha, o maior problema nosso é o pecado, né? Então, como a gente resolve o problema do pecado? Então a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa ter uma solução para isso. Então o versículo fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos aqui, no plano da salvação, a gente apresenta a consequência do pecado para o pecador, a pessoa que nós estamos testemunhando, evangelizando. A consequência do pecado é a morte. Porém, nós temos logo em seguida a apresentação do amor de Deus. O dom da graça de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui está um plano de salvação bem simples, só nesse versículo 23 do capítulo 6. Por isso vamos recitar juntos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fiz em letras maiores essa expressão, que é importante. Quando a gente evangeliza alguém, aqui está uma coisa, tem muita evangelização que é parcial. Ela ensina a pessoa somente sobre salvação. Aceita Jesus, né? Confia em Jesus, confessa o seu pecado a Jesus, aceita o perdão de Jesus. Todo mundo quer isso, então a pessoa aceita. A gente tem que ensinar uma evangelização, que a gente chama isso em teologia de evangelização integral. Enquanto a pessoa não entender que aceitar Jesus é ser submisso a Jesus, é obedecer a Jesus, como foi falado aqui no começo sobre o perdão. O que estaria na lista, nessa receita? Uma das coisas, obedecer. Então, enquanto a pessoa não aceitar Jesus como Senhor, ela não entendeu o plano da salvação. Porque Jesus não morreu só para ser Salvador. Jesus morreu para ser Senhor. E diz Paulo, tanto dos vivos como dos mortos. Mesmo que a pessoa não aceita Jesus, Jesus é Senhor dessa pessoa. É Senhor dos mortos. Naquele dia do juízo final, vai dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Ele é Senhor de todos. Mas quem confia em Jesus, recebe Jesus como Salvador,
e confessa Jesus e se submete a Jesus, seu Senhor, seu Salvador, ele tem uma vida plena. Ele entendeu o que é a salvação. Ele entendeu que o plano de redentor de Jesus é ser servo de Jesus. Não apenas salvo. Salvo todo mundo quer ser. Mas quando a gente chama as pessoas para serem servos de Jesus, servas de Jesus, muitos não querem. Porque isso implica em abandonar as coisas deste mundo, abandonar compromissos deste mundo, abandonar os seus projetos de vida neste mundo, que muitos são incompatíveis com aquele que serve a Jesus, aquele que tem uma vida servindo a Jesus. Então isso é muito importante. O salvo serve ao Senhor, obedecendo o Senhor. Depois nós temos finalmente no capítulo 7, o Deus misericordioso em ação ante a insuficiência da lei. Aqui nesse capítulo nós temos Paulo ensinando isso, usando a analogia do casamento, a analogia da lei do matrimônio. E aqui ele explica, nesse capítulo, que qualquer pessoa só é plenamente livre para casar-se com outra pessoa se o seu cônjuge vier a falecer. Então está muito claro isso. Eu lembro até quando falava com minha mãe, meu pai tinha abandonado minha mãe por alguns anos. E eu cheguei até a falar para minha mãe, mãe, vai ficar sozinha o resto da vida, não casa com alguém. Porque a gente como crente sabe que quando a mulher é fiel, o homem que foi infiel, que abandonou, ela está livre também para casar. Porque o infiel foi aquele que abandonou e a deixou, né? Ela tinha essa ideia aqui, que ela aprendeu desde os missionários americanos que evangelizaram lá no Norte Paraná, que não pode casar de novo se o marido estiver vivo. Ela tinha essa ideia, ela guardou isso, ela nunca mudou. E Paulo está usando essa analogia aqui, da lei do matrimônio. Mas Paulo diz, quando alguém se torna viúvo, ele fica livre para casar. Então ele fala assim também nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado, para viver uma nova vida, a vida na graça de Deus, a vida que produz frutos para a glória de Deus. Então nós temos isso aqui no versículo 4. Vamos ler? Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós somos isso. Nós somos livres, estamos livres agora para viver com Cristo e produzir frutos para Deus. E a lei condena, mas Jesus liberta. A natureza pecaminosa versus a nova vida, Paulo trata disso aqui no versículo 7, falando sobre essa natureza, fala sobre o regenerado, o crente. Ele nunca vai ficar aliviado dizendo quando tiver algum pecado, a carne é fraca. Ele nunca vai aliviar o coração. Ele sabe que não tem justiça nisso, não tem justificação nisso. Mas ele luta contra ele, dentro dele mesmo, para viver uma vida que santifica, que glorifica a Deus. E Paulo fala então neste capítulo 7 muito sobre isso. Ele fala, aquilo que eu não quero fazer eu faço, né? O que eu quero eu não faço, aquela luta entre a carne e o espírito. Então ele está falando na linguagem do pecador aqui, do crente carnal. Eu lembro alguns alunos do seminário queriam usar isso aqui como justiça, como permissão para pecar. Não existe permissão para pecar. O crente que está no pecado, ele sabe que está fazendo isso na carne, ele não está se santificando, ele não está se submetendo a Jesus como Senhor, então ele precisa se submeter a Jesus, o Senhor, para ele se libertar. É que Paulo fala no verso 24, miserável ser humano que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Então ele entende que Jesus liberta, que ele pode morrer para a lei, morrer para o pecado. Então o verso 25 diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E ele vai dizendo mais à frente sobre isso, que Jesus Cristo liberta, e que em Cristo ele pode viver realmente essa nova vida. E para encerrar, é um capítulo muito longo, e não dá para a gente estudar tudo que está nesse capítulo, mas o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler juntos? Não vos sobreveio
tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, não tem desculpa. Esse capítulo 10, o apóstolo Paulo estava lembrando os pecados do povo no deserto. Murmuração, adultério, tudo que eles fizeram de errado lá. E ele fala assim, tudo isso foi escrito como exemplo, para a gente não pecar, para a gente não errar. Né? Que o inteligente aprende com os erros dos outros, então a gente não vai repetir os erros, não vai cometer aqueles erros. E ele usa então esse versículo para dizer, olha, quando alguém peca, é porque quer mesmo, porque está na sua mente, porque está na sua vontade, está no seu desejo e vai nessa inclinação pecaminosa. Mas Deus não deixa que nenhuma tentação seja além do que possa suportar. Sempre há como escapar, há como fugir. Se você estiver se consagrando, obedecendo ao Senhor, vivendo uma vida de submissão, de oração, de comunhão com Ele, de prática, então isso é possível. Mas um crente carnal, como a gente viu no começo da lição, não. Um homem natural, um crente carnal, ele vai ficar pecando, ele vai invariavelmente pecar, ele não consegue viver sem pecar, porque só é possível através de uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, de servir a Jesus, de ser submisso a Jesus, isso possibilita. Então, a nossa lição, temos aqui alguns pontos, tem outros pontos, né? Mas só para a gente reprisar rapidamente, né? Deus nos ama, Ele provou seu amor para conosco, isso que é muito lindo, quando Jesus morreu por nós lá na cruz. Todos, não há ninguém que escapa, né? Todos pecaram, não há nenhum justo. O homem incapaz de viver sem pecar, quer dizer, sem Deus, né? Sem a comunhão no Espírito é impossível. Deus conhece os nossos pecados, aquele do pensamento, né? Do desejo, tudo, Deus conhece tudo, mas Ele tem misericórdia e nós não recebemos o que nós merecemos. Deus nos ama, porque Ele nos ama tanto, a sua graça se manifestou e nós vamos receber o que nós não merecemos, que é o céu. Também a justificação vem de Deus, Ele nos ama, nos perdoa por meio de Jesus Cristo, seu sacrifício vicário lá na cruz. Nós temos razões para gloriar nas tribulações, nós temos razões porque produz perseverança, que produz aprovação, experiência, e produz esperança. Nós não temos permissão para pecar. A graça de Deus nos ensina que a nossa vida agora é uma vida de submissão e obediência ao Senhor. E a graça nos capacita. Se falta algo em nós, a graça vem e preenche. E com a graça de Deus nós podemos viver uma vida santa, de dar um bom testemunho às pessoas que estão no mundo. Elas podem olhar para nós e dizer, é possível ser um crente. Eu estou olhando aquele irmão, estou olhando aquele meu amigo, eu estou olhando aquele meu parente, eu vejo que é possível ser um crente. Então isso é bom testemunho. A graça é que capacita a gente a isso. E, por fim, o regenerado, quer dizer, o crente, o crente, né, o servo de Jesus, ele nunca vai usar a desculpa da carne é fraca, nunca vai usar essa desculpa. Ao contrário, ele vai sempre buscar mais a graça de Deus na sua vida, e o seu testemunho pessoal cada dia irá ser mais santo e visto, patente aos olhos de todas as pessoas. Relembrando que nos nossos objetivos, nós devemos então, cada dia, continuar assimilando que Deus é fonte de amor. Cada dia agradecer, cada dia pedir mais, porque Ele é fonte de amor. Ele vai encher o nosso coração e a gente vai com isso ter muita capacidade de amar também, de servir com bom testemunho. Entender sempre como essa manifestação se dá na nossa vida, cada dia perceber isso mais, que Deus está manifestando o seu amor na nossa vida. Agora,
na pandemia, quando eu penso no ar, respirando o ar, enchendo os pulmões, eu penso muito nisso, na manifestação do amor de Deus. Quem está vivo, está vivo porque Deus manifestou amor, graça. Eu sei que aqueles que partiram, muitos foram servos de Deus. Eu estava vendo que dos grupos de risco, os pastores foram os que mais morreram, mais do que o pessoal de segurança e de médico, percentualmente, estava vendo na estatística essa semana. Pastores, homens de Deus, morreram mais do que policiais e médicos, em número de percentuais. Eram servos de Deus, mas Deus viu que terminou o seu tempo aqui, como diz a Cidinha, Deus chamou a senha, chegou a hora da senha ser chamada. Mas se a gente está aqui, a gente quer ainda tem que cumprir o papel que Deus nos deu, o plano, a gente respira e fala, oh, graças a Deus, né? Deus tem me dado mais um dia de vida. Então, manifestação do amor de Deus até no simples respirar. Eu penso nisso, quando eu escutei a filha do dono do Banco Santander, quando ele morreu, e ela falou assim, todo o dinheiro do meu pai ficou lá no banco, mas ele faltou o ar para respirar, não tinha ar para respirar, morreu. E na área prática, refletir sobre esse amor de Deus, nossa vida, demonstrar com atitude o amor de Deus e escrever declaração de amor. Para a gente que usa a rede social, né, escrever lá como a gente ama a Deus, compartilhar para os amigos verem, para os não amigos. Tem muita gente que segue a gente no Facebook, ou no YouTube, ou no Twitter, né? Que não é amigo, é chamado de amigo lá pelo Facebook, né? Amigo porque está seguindo, né? Então eu coloco, as pessoas leem ou não leem, eu estou colocando as coisas de Deus lá. E então a gente vai escrever a nossa prova de amor e contar. Pode ser usando esse versículo, né? Esse versículo também, coloca junto esse versículo que é o nosso texto áureo, a prova do amor de Deus, Deus nos ama tanto. Então, isso nos ajuda a compartilhar com as pessoas a receita do perdão de Deus, a prescrição desse plano maravilhoso de Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Amém. Que Zequinha, é muito bonito ver isso. Então, irmão Zequinha também, todos os irmãos, tchau.